pergunta que não quer calar. Por que o budismo tem tantas formas, tantos estilos, tantas escolas, tantas tradições, tantas ordens, tantos veículos? Por que o budismo se diversificou dessa forma? Por motivo sectário ou há algum motivo benévolo que estava nas intenções do próprio Buda? O Buda teve sua crise existencial, seu momento de dúvida e partiu para a prática espiritual isolado na floresta, praticou ascetismo. Ele então abandonou essa prática pela moderação e, sentado sob a árvore bode por uma semana, ele finalmente atingiu um estado de revelação sobre a natureza das coisas. Ele reconheceu as coisas como elas eram, ele atingiu o que aqui no Ocidente nós chamamos de iluminação, e a tradição Theravada ou Kanoni Pali chama de Nirvana ou Nibbana, e a tradição do Mahayana chama de Anuttara Samyak Sambodhi e de outros nomes, total e completa iluminação, total e completo estado desperto. Após ele ter atingido esse resultado, ele hesitou um pouco, mas ele decidiu que, por mais difícil que fosse para os seres entender aquilo que ele ia ensinar, ele deveria se dispor a ensinar para os seres um método para atingir o mesmo resultado que ele havia conseguido. Ele então, por 45 anos, levou os ensinamentos dele para uma grande área do continente indiano. Ele ensinou grupos diversificados de pessoas e ele ensinou tanto em entrevistas pessoais, em pequenos grupos de pessoas, quanto para multidões. Ele ensinava na língua que ele falava e ele era entendido pela maioria das pessoas nas línguas que eles praticavam na Índia, que eram muitas línguas. São línguas semelhantes, mas que havia alguma diferença. O Buda se esforçava por falar o dialeto das pessoas, o dialeto do povo. Ele não falava de uma forma erudita, de uma forma que fosse... Embora ele fosse uma pessoa educada, né, como um príncipe, ele tentava trazer a linguagem para o entendimento de quem quiser estivesse ouvindo ele. E aplicava os ensinamentos de acordo com as necessidades e de acordo com o ponto que esses praticantes estavam. De nada adiantaria ele ensinar o que ele fez exatamente, porque as pessoas não são príncipes como ele, elas não estavam naquela circunstância como ele. Então, para cada pessoa, ele examinava aquela circunstância e dava um ensinamento que estava de acordo com a circunstância da pessoa, de acordo com os problemas específicos daquela pessoa, de forma que ela pudesse se colocar num caminho espiritual e atingir o mesmo resultado que ele. Ele tinha essa sensibilidade às diferentes causas e condições dos seres. Ele era uma pessoa acordada para essas realidades distintas de cada um dos seres para quem ele ensinava. Num sentido Mahayana, num sentido mágico, ele falava de forma pública e as pessoas entendiam ele de acordo com as necessidades. Então ele falava uma única coisa e vários sentidos surgiam e todos esses sentidos estavam corretos para cada uma das pessoas que ouvia ele. Tudo isso é dito sobre os ensinamentos do Buda. Os ensinamentos do Buda foram concedidos nessa circunstância, na circunstância de se adaptar às necessidades de vários ouvintes, de uma cultura que a gente não tem noção, mas ela era mais diversificada do que a nossa cultura globalizada moderna. Hoje em dia todo mundo sabe quem foram os Beatles, todo mundo sabe quem foi o Papa João Paulo II, quem foi Jesus Cristo, todo mundo tem acesso a várias línguas, a várias culturas. Nas culturas tradicionais, nesses reinos que eram bastante povoados para aquela época, havia uma diversidade cultural muito grande e os fenômenos culturais não se espalhavam com a facilidade que nós entendemos hoje, ou mesmo na Idade Média. O registro escrito era mais raro, as pessoas capazes de ler o registro escrito eram menos pessoas, então as ideias circulavam bastante, mas elas circulavam noutro ritmo. As realidades, mesmo num microcosmo em termos de distância, que até era uma região bem grande, a Índia é um lugar enorme, o Buda viajou bastante durante a vida dele, mas essas realidades eram muito mais diversificadas do que as que nós temos hoje com uma cultura de massa global. Então as pessoas eram muito mais diferentes, as pessoas tinham, mesmo
a gente entende eles como indianos, mas eles eram várias nações com várias línguas e dentro dessas nações cada pessoa tinha suas próprias especificidades, né? Então, o Buda, ele lidava com a diversidade, dessas pessoas todas. E ele tentou estabelecer um sistema de manutenção dos ensinamentos dele que sobrevivesse após a morte dele. Então, ele treinava os monges, ele criou a sangha monástica, a comunidade monástica, de forma que eles pudessem repetir os ensinamentos dele. E é óbvio que o Buda, ele entendia que essa mesma sensibilidade era necessária por parte desses monges. Então, eles aprendiam a repetir os ensinamentos do Buda, provavelmente não ipsis literis, mas reconhecendo aquilo que havia de necessário, enfatizando certos pontos e adaptando os ensinamentos de acordo com essas necessidades. Porém, também já havia essa tensão que hoje em dia todo mundo também ainda comenta de adaptação do budismo para a modernidade. Bom, já havia essa tensão no budismo da adaptação, da transformação do budismo, da flexibilidade do budismo. Então as pessoas elas entendiam que essa flexibilidade era necessária, que os ensinamentos precisavam ser mantidos em essência e alterados na forma de acordo com as necessidades. Então havia essa noção de um cerne que não deveria ser alterado, porque aquilo era o que o Buda queria que fosse passado, o que o Buda queria que fosse ensinado, e havia uma cor ou uma ênfase diferente de acordo aí com as necessidades dos seres a serem beneficiados, né? Então, com essa tensão se percebeu, essa tensão sempre oscilou no budismo. Então, numa época eles pensam que os ensinamentos estão muito engessados, já não estou tocando mais as pessoas como deveriam, então eles pensam, vamos dar uma flexibilizada, é preciso que os ensinamentos toquem mais as pessoas. E por outro lado, se percebe também, muitas vezes, que os ensinamentos estão se perdendo, que a essência dos ensinamentos está sendo adulterada, que os ensinamentos estão sendo diluídos, que o budismo não é mais o budismo, não é mais o que o Buda ensinou, e que isso é uma grande tragédia. Então essa tensão ela existe, nós estamos falando aí nos primeiros anos, ainda enquanto o Buda estava vivo, e depois, quando o Buda atingiu o parinirvana, quando ele morreu, os monges seguiram ensinando e se encontrando para decidir como eles iam conseguir continuar mantendo essa tradição que o Buda havia estabelecido. O Buda fundou a instituição da Sangha, ele fundou a religião que nós praticamos. Não é essa ideia de que o Buda ele teria ensinado de um jeito livre e que daí as pessoas poderiam fazer o que quisessem com aquilo que ele ensinou. Não, ele deixou regras relativamente claras, ou até bastante claras em alguns casos, com relação a como preservar esses ensinamentos. Há certas coisas que nós podemos mudar, há certas coisas que nós não podemos mudar. Isso não quer dizer que não vá haver conversa a respeito disso e tensão com relação a isso. Quando começou a se perceber que os ensinamentos estavam se perdendo, estavam sendo esquecidos, começou uma ideia de memorização. Então as pessoas começaram a ensinar o que o Buda havia dito de forma formulaica. Então eles recitavam e a pessoa repetia, recitava e a pessoa repetia. Porque isso já se percebia que haveria uma perda, então era necessário memorizar exatamente certas coisas exatamente como o Buda havia dito. E essa era uma tradição oral. Como eu estou dizendo, o professor dizia e o aluno repetia. O professor dizia e o aluno repetia. Quando via, o aluno sabia dizer de cor um ensinamento que o professor dele tinha ouvido do Buda e que ele podia também transmitir para outras pessoas porque ele sabia de cor aquilo. E esse processo seguiu por 400 anos de forma apenas oral. Já essa ideia de que os ensinamentos já precisavam ser mantidos em termos de uma fórmula, de uma estrutura, ela já é um desenvolvimento posterior, porque quando o Buda ensinou, o próprio Buda ele dizia que era preciso manter as palavras, mas ele também dizia que era necessário traduzir para as necessidades dos seres, para a língua dos seres e para as necessidades dos seres. Então, esse já é um certo grau de engessamento, mas é um engessamento que se percebe necessário porque já está se perdendo alguma coisa do que o Buda ensinou. Aí é uma nova etapa, depois que os ensinamentos são memorizados,
se percebe uma perda nessa memória ou discrepâncias entre várias memórias de vários professores. E nessa altura já tem pelo menos, alguns professores vão dizer mais ou menos, mas tem várias listas de nomes com relação a essas tradições, já tem 18 formas de budismo 400 anos depois pelo menos 18 formas de budismo 400 anos depois da morte do Buda. Então são pessoas que se reúnem, que dão ênfase a certos aspectos ou que têm um entendimento específico com relação ao que o Buda ensinou e que não ficou resolvido entre dois grupos. Em alguns casos há um sectarismo, eles dizem os outros estão errados, nós estamos certos. Em outros casos eles dizem, bom, é legal preservar isso que eles estão dizendo, mas nós temos que preservar do jeito que nós entendemos. Então não vai ter um sectarismo, mas a gente vai manter essa diversidade. Então as duas atitudes existem. Existe a atitude de, bom, nós estamos certos, eles estão errados, e existe a atitude, bom, tem uma diferença, muito bem, nós reconhecemos eles como praticantes do Dharma, nas tentativas deles de levar o ensinamento do Dharma do jeito que eles consideram corretos, mas nós temos a nossa forma. E havia tanta boa vontade com relação a essas tradições que elas se encontravam, elas faziam um concílio, elas debatiam sobre como elas iam manter uma base comum entre elas, né? Então não é como se fosse uma coisa totalmente dividida. Mas quando eles vão registrar os ensinamentos, tem uma certa divisão, porque há um concílio acontecendo no sul da Índia e um concílio acontecendo no norte da Índia. Então esses dois concílios, eles registram de forma diferente, em línguas diferentes e conjuntos de textos diferentes. E o conjunto do norte ficou menos preservado na sua forma primitiva, nas primeiras cópias que eles fizeram. O que foi registrado no sul se preservou de uma forma mais íntegra, mais completa, e é o que a gente conhece como Cânone Pali. O que tem do norte tem muita coisa semelhante com o Cânone Pali, é o que se acha em Gandhara, se encontrou recentemente na região de Gandhara, mas talvez já traduções desse concílio ou versões em outras línguas do que foi decidido nesse primeiro concílio do norte, né? E então nós temos os corpos canônicos com relação aos ensinamentos do Buda e a decisão com relação a estabelecer esses textos dessa forma. E a escolha dos textos que estão ou não estão presentes nos corpos canônicos é o que vai começar a definir as tradições que vão existir no futuro. Então, alguma tradição pode achar que um texto não é genuíno ou que não se encaixa, não é coerente com o resto do que eles ensinam, e eles fazem uma escolha, eles não vamos manter esse texto. Outras tradições têm uma visão mais abarcante, eles pensam, bom, nós não temos como decidir se esse texto é genuíno ou não, mas nós vamos preservar ele de toda forma. E isso vai, com o tempo, produzindo todas as tradições que a gente conhece, né? Mas então, a complexidade, na verdade, ela aumenta ainda. Por quê? Porque há várias formas de classificar essas divisões entre entendimentos do Dharma. Algumas vezes a divisão é simplesmente diz respeito a certos ensinamentos que são aceitos ou não, ou que se considera estarem compatíveis com o resto ou não. Há uma forma de dividir os ensinamentos que diz respeito ao conteúdo deles, se ele está presente, se não está presente, se é de um jeito, se é de outro jeito. E essa forma a gente pode usar a palavra escola, né? Então, só que há uma complicação no uso da palavra escola, porque as escolas muitas vezes elas não são autodenominadas, né? Então, principalmente no início e talvez por um longo tempo, a maioria das tradições elas acham que estão sustentando o ensinamento do Buda. Se alguém está fazendo diferente, bom, elas são os fulanos lá que têm esse entendimento. Então, o nome que elas recebem, muitas vezes, a tradição não vai dizer assim, bom, nós somos os fulanos, porque os fulanos pensam desse jeito e os beltranos pensam daquele jeito. Eles pensam, nós somos o budismo, os outros são os fulanos, né? Então, o nome é dado pelos inimigos, pelos adversários ou pelas pessoas que têm um entendimento, pelo menos um entendimento diferente, né? E algumas vezes não, algumas vezes há um esforço, bom, você já começa a ver essa identificação
e a identificação se torna uma auto-identificação. Então nós somos os budistas, mas somos da forma tal. Então essas tradições elas surgem, elas se autodenominam e elas denominam umas às outras, e às vezes elas têm mais de um nome. Isso se torna bastante complicado. E, com relação, isso a gente está falando com relação a ideias, né? Com relação a doutrinas que são diferentes. Com o passar do tempo, outros aspectos são entendidos. Então, por exemplo, com relação aos votos que se toma, logo há uma cisão, há uma divisão com relação ao número de votos monásticos e a exatamente esses votos monásticos, o que eles consistem. Então há duas ordens principais monásticas. Aqui é uma questão de ética prescritiva, né? Então o que um monge assume como seu modo de vida? São 250 votos em algumas tradições, e de acordo com a tradição que o monge pertence, ele vai ter um conjunto ou outro conjunto de votos. Essas ordens elas sobreviveram ainda hoje, então tem duas ordens monásticas budistas que existem. E veja que a palavra tradição começa a surgir, né? A gente fala então de escola, quando tem uma diferença doutrinária ou de ensinamento. A gente fala uma questão de ordem, quando tem uma diferença de obediência a certos votos na sanga monástica, né? Sempre se tem o entendimento de que há uma sanga laica, que tem um conjunto de votos específico, e há uma sanga monástica, que tem um conjunto de votos maior, bem mais detalhados, bem mais difíceis de manter, né? Então esses conjuntos de votos diferentes eles se tornam também uma forma de divisão. Hoje em dia também há algumas divisões com relação aos votos laicos. Então algumas tradições tomam 5 votos laicos, outras tradições tomam 10 votos laicos. E essa palavra tradição ela se torna uma forma global de falar dessas formas diferentes, né? Então quando a gente está falando de escola, bom, também são tradições diferentes. Quando a gente está falando de ordem, também é uma tradição diferente. Só que há elementos culturais em todos esses aspectos. Então as pessoas começam a usar roupas levemente diferentes. Elas adaptam, né? Porque o jeito original de fazer o manto, por exemplo, na época do Buda, era usando tecidos descartados que eram tingidos com açafrão. Então os tecidos usados para mortalha, para conter menstruação, os tecidos fraldas, os tecidos assim descartados pela sociedade, eles eram recolhidos, costurados cuidadosamente, lavados cuidadosamente e pintados com açafrão, e era isso que os monges utilizavam, né? E por exemplo, se o açafrão não era muito comum numa determinada região, eles podiam usar um outro corante qualquer. Então a cor do manto mudava. E assim era uma adaptação, né, que é feita sem malícia, né, uma adaptação que não tem um impacto muito grande sobre os ensinamentos, mas ela acaba se tornando um ponto de identidade facilmente, né? Então a língua que se usa, a roupa que se usa, o modo que as pessoas se portam, mesmo sendo monges, começa a mudar. Então tem formas diferentes. Então a gente usa a palavra tradição. A palavra tradição ela engloba a escola, engloba ordem e engloba esses aspectos culturais. Então quando o budismo também vai para outros países, a gente fala em tradição japonesa, tradição chinesa, tradição nepalesa, tradição do Butão, tradição tibetana, tradição do Sri Lanka e assim por diante. E se tornam nomes principais, porque alguns países têm uma tradição, ou 2 ou 3 tradições principais. Então essas maiores, assim, que englobam várias outras subtradições, elas também são chamadas de tradições. Tradição do Soto Zen, tradição Zen, tradição do Rinzai, que é outra forma de Zen, tradição Nyingma, tradição Kagyu, no budismo tibetano a gente tem, ou tradição Theravada. Então todas essas palavras elas servem. Em certo sentido elas são escolas, elas obedecem também a ordens específicas, elas são tradições nesse sentido também de uso da língua, modos culturais, roupas e assim por diante que variam, e elas também são tradições que têm a ver com países e estruturas grandes, né? A palavra tradição é a que mais engloba sentidos. Escola é mais específico com relação a entendimentos pontuais da doutrina, ordem mais ligado à questão de ética prescritiva diferente,
e tradição mais ligado a modos culturais, língua, roupa, país, grandes subdivisões de tradições e assim por diante. A gente também tem uma outra palavra que é linhagem. Linhagem diz respeito tem uma arvorezinha, assim. Então o Buda ensinou, teve 500 principais alunos, ele teve muito mais alunos do que 500, mas teve 500 que se considera que atingiram o estado pelo menos de Arhat, que é o estado mais elevado que a tradição do Cânone Pali reconhece, né? Então a pessoa atinge uma espécie de santidade, ela elimina completamente as aflições mentais, ela elimina os clashes. Esses alunos tiveram alunos próximos, e os alunos próximos deles e assim por diante. E quando alguém se refere a uma diferença, seja em relação à doutrina, costumes, modo de ser, ordem, etc., ele diz, bom, eu era aluno do fulano, que era aluno do Beltrano, que era aluno do Cicrano, que foi aluno do Buda. Então ele traça o que ele está fazendo ao professor dele, que teve um professor, que teve um professor, e assim ele justifica o que ele estava fazendo numa linhagem perfeita até o Buda. E dá para dizer que o Buda ele tratou cada um de seus alunos de acordo com as necessidades que aquele aluno tinha. Então cada aluno tinha um apotecário, um conjunto de medicamentos, em termos de Dharma, de ensinamentos, que servia a necessidades específicas, de seres específicos. E eles foram atrás, ou eles se conectaram com seres que tinham as necessidades que eles podiam prover. Porque se a pessoa não ia conseguir ser ajudada por aquele professor, ela procurava outro, ou ela desistia. Então quem ficou com o professor é porque via um valor naquilo. E eles tinham, cada um deles, remédios diferentes para dar para os seres, né? Então começa a haver uma diversidade assim em termos de relações pessoais com o professor que vai numa linhagem até o Buda. E essas diferenças, elas também não se pode ter má vontade de dizer que essas diferenças eram... se o professor é realizado, ele realizou a prática do Buda, e o Buda reconheceu ele como um aluno realizado, ele também treinou outros alunos e reconheceu que eles podiam passar adiante o ensinamento dele. Eles foram autorizados por esse professor para passar o que ele recebeu do Buda. E assim por diante até os dias de hoje. E eles se reconhecem, eles dizem, bom, o fulano ensina diferente, por quê? Porque o professor dele é outro professor. Ele recebeu outro conjunto de ensinamentos do Buda. Então, a diversidade, ela se torna uma riqueza, uma forma do budismo tocar pessoas diferentes, né? Dentro desse tema, essa questão da linhagem vai existir em muitas tradições que dão ênfase a essa relação entre aluno e discípulo. Ela vai existir dentro das tradições, então uma mesma tradição pode ter muitas subtradições, muitas subtradições, e no fim lá vai ter que você tem o seu professor, e o seu professor teve o professor dele, e assim vai até o Buda. E daí você é o praticante do budismo do seu professor. O seu professor, ele tem ele é uma tradição em si. Pode ter outros professores parecidos, mas que ensinam coisas um pouco diferentes, que têm um estilo um pouco diferente. Então esse é outro aspecto. Até agora nós temos então escola, que tem a ver com ideias, daí nós temos ordem, que tem a ver com ética, daí nós temos tradição, que tem a ver com costumes, e agora nós temos linhagem, que tem a ver com quem me ensinou e quem me ensinou até o Buda. E enfim, nós temos a forma mais complicada de falar nisso, que é essa ideia de veículo. A ideia de veículo, ela exige um outro nível de compreensão dos ensinamentos do Dharma, que ela já surge da ideia de que há essa riqueza, de que o Buda ensinou não só de uma forma geral, mas de formas específicas. Então, como eu disse, o Buda ele ensinou em vários grupos de pessoas, grupos de pessoas de vários tamanhos. Ele ensinou em entrevistas pessoais, ele ensinou em grupos pequenos, ele ensinou para multidões. Evidentemente, aqueles ensinamentos do Buda que eram dados para multidões, eles se preservaram de uma forma mais ampla, porque as pessoas tinham como verificar umas com as outras o que o Buda havia ensinado. Então, o Buda ele falava para 500 pessoas ou para 5.000 pessoas,
e aquelas 5.000 pessoas, cada uma talvez não lembrava tudo, mas lembrava boa parte, elas podiam conferir, verificar e deter aqueles ensinamentos de uma maneira mais completa, e também esses ensinamentos eram mais facilmente reconhecidos, porque havia mais gente que lembrava que esses ensinamentos eram concedidos. Quando o Buda ensinava para grupos menores e de forma pessoal, algumas vezes o registro daqueles ensinamentos pode ter se perdido. Então, muitas coisas que o Buda falou como conselho para uma pessoa, se aquela pessoa não fez muito esforço para sustentar aquele conselho e como um ensinamento que valia para os outros e assim por diante, talvez aquilo tenha se perdido. Então essa noção de gama de necessidades e também de tamanho, de granularidade do que o Buda teria ensinado, começa a criar essa noção de que o Buda teria ensinado para diferentes grupos de pessoas, para diferentes tipos de pessoas, ensinamentos completos, e autocontidos, que eram cumulativos, mas que eram completos em si. Então, por exemplo, se uma pessoa talvez não fosse capaz de praticar certo aspecto do ensinamento, por exemplo, no próprio Cânone Pali, há a ideia de que uma pessoa pode praticar o Dharma de um ponto de vista só de renascer num reino melhor. Ela não vai estar praticando bem o que o Buda ensinou na sua totalidade, porque a gente sabe que o praticante budista ele busca o Nirvana, ele não busca renascer num reino melhor. Mas o Buda ele percebia que algumas pessoas não iam entender isso, então, e ele não tinha má vontade de dizer, então desisto de você, você vai embora. Ele diz, não, então você vai praticando ética, você vai renascer no reino dos deuses, e vai ser super bom, é o que você quer e tal. Depois de um tempo, claro, o reino dos deuses não é permanente, a pessoa vai embora daquele reino, talvez ela tenha conexão com o budismo e ainda continue aprendendo. Mas o Buda ensina dessa forma expediente, né? Dessa forma que o ensinamento dele não é completo, ser reconhecido abertamente por todas as formas de budismo, assim. Que o Buda algumas vezes ele não dava o ensinamento completo porque a pessoa não ia conseguir praticar aquele ensinamento de forma completa, né? Ele ia só levar até certo ponto. E até ilustrado pelo, acho que o próprio primo do Buda, ele pratica dessa forma por um bom tempo, e o Buda diz, não conversa muito sobre isso que tu está fazendo, porque a Sangha não ia entender, né, que ele estava praticando só para renascer, que o Buda tinha dito para ele praticar só para renascer no reino dos deuses. Tu não fala muito sobre isso para os outros, mas vai fazendo essa tua prática e depois... Aí ele mesmo ele tem, sei lá, sonhos, ou tem experiência, ele reconhece que ele vai renascer no reino dos deuses e que isso não adianta, e ele vai conversar com o Buda, ele diz, então agora tu está pronto para ouvir o resto do ensinamento, né? Que a gente não deve praticar para atingir esses bons resultados temporários, assim, esses renascimentos temporários. E daí ele dá o resto do ensinamento e se vira um bom bhikshu, um bom monge da tradição budista propriamente dita, porque até aí aquilo ali tu pode dizer que, o Buda não ensina isso, né? Ele ensinou isso nesse caso bem específico, mas isso é reconhecido na tradição budista, que o Buda às vezes usava esse expediente de falar uma coisa que é incompleta, porque se ele falar tudo agora não vai dar. Então ele falava aquilo até onde ia na cabeça do ouvinte, e daí depois de um tempo, quando aquilo se processava, ele seguia o ensinamento. Isso está lá no Cânone Pali. Aí o Mahayana, a gente já está falando dos yanas, né? Então a gente está falando dos veículos. O Mahayana vai dizer assim, todo o Cânone Pali, ou tudo que se fala nesses agamas, esses sutras antigos, diz respeito a um yana, a uma forma do Buda ensinar o Dharma que diz respeito a atingir o Nirvana. E nós nosso negócio não é atingir o Nirvana. Mas como assim o budista não atinge o Nirvana, não quer atingir o Nirvana? A gente percebe que esse Nirvana aí que eles estão ensinando ainda é um estado dual. Então nós queremos ir além do samsara, certo? Está correto o ensinamento que quer ir além do samsara pro Nirvana, porque ir além do samsara é querer o Nirvana. Mas nós também vamos além do Nirvana. Nós temos essa coragem de dizer que nós não queremos um estado definitivo sem renascimento. Nós vamos seguir renascendo para o benefício dos seres. Porque os fenômenos não nos perturbam. Essa coisa do Arahata, o Arahata vai fugir dos fenômenos, então? Não. O Arahata ele está livre dos fenômenos, então ele não tem por que não renascer. Por que ele não vai renascer?
Não vai renascer porque ele está com preguiça, porque ele está com menos compaixão, está deixando esse ser tudo sofrendo aí enquanto ele vai para o bem bom em algum não lugar, não conceitual, não explicável, não definível, que chama nirvana. Não, a gente vai se libertar completamente dos grilhões, das aflições mentais e vai renascer, vai nascer com intenção pura de beneficiar os seres, não por impulsos, pelos impulsos que causam renascimento nos seres normais. Ah, isso daí é uma diferença grande. Mas e o Buda ensinou isso mesmo? Bom, segundo o Mahayana, sim, o Buda ensinou isso. Só que ele ensinou isso em certas assembleias. Então surge essa noção de que certas assembleias tinham esse ensinamento, e certas assembleias ensinavam só esse aspecto mais geral, que era mais palatável para o estilo da época e para aquelas necessidades daqueles seres específicos, que era a busca do nirvana. E hoje em dia, claro, a pessoa, se ela tem mais afinidade e encontra um professor que vai ensinar a... Tipo, não é porque a iluminação do Mahayana, o Mahayana diz que é melhor que a iluminação do Cânone Pali. Bom, olha meu amigo, se tu conseguir atingir 1/10 do estado de Arhat, fazendo qualquer tipo de prática, já está ótimo. Assim. Então, se tu fizer um esforço em qualquer uma dessas tradições, não vai ser a tradição que vai definir onde é que tu vai chegar, basicamente, né? Mas existem esses budistas que começam a estudar as formas de ensinar o Dharma e começam a classificar os ensinamentos, e daí não tem só um giro, nem 2 giros, tem 3 giros da volta do Dharma. Então o giro da volta do Dharma é isso, é um veículo, né? Quando o Buda gira a roda do Dharma a primeira vez, ele ensina sobre as 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, sobre como atingir Nirvana e assim por diante. Quando ele gira a roda do Dharma a segunda vez, ele ensina sobre vacuidade, ele ensina sobre bodhicitta, sobre essa aspiração de beneficiar os seres além do espaço e do tempo, sobre essa aspiração de levar os seres até a iluminação e sobre essa ideia de ir além do samsara e do nirvana. E o terceiro giro vai falar sobre a natureza de Buda, vai falar sobre a realização espiritual estar presente desde o início, vai falar sobre a realização ser não causal e assim por diante. Então, a gente fala em yanas. Os 3 giros e os 13 anos eles não correspondem exatamente, mas eles têm uma certa correspondência. E também há uma disputa sobre qual giro corresponde melhor a qual yana. E a tradição que mais tem subdivisões em yanas, que eu conheço, é a tradição que por acaso eu tenho mais afinidade, que é a tradição Nyingma, do budismo tibetano. E essa tradição divide a prática budista em não 3 yanas, mas em 9 yanas. 9 yanas, que são o Shravakayana, o Pratyekabuddhayana, o Bodhisattvayana. Aí 6 formas de Tantra, né? O Kriya Yoga Tantra, que é um yana, Kriya Yoga Tantra Yana, daí o Upa Yoga Tantra Yana, daí o Yoga Tantra Yana, depois o Maha Yoga Tantrayana, e então o Anu Yoga Tantrayana e o Ati Yoga Tantrayana. São 9 formas de subdividir os ensinamentos. Cada uma delas tem extensos cânones, extensas formas de explicar. A pessoa, ela não vai estudar tudo, né? Ela apenas tem um mapa, assim, dizendo assim, bom, se eu estou fixado nesse tipo de prática, nesse tipo de atitude, eu sei que eu estou praticando com base nisso, ou seja, nos yanas anteriores, e que eu tenho mais isso ainda para praticar. Então ela pode olhar o que ela está fazendo e depurar o que ela está fazendo com relação a quase uma explicação geral de modos de ensinamentos. E também há um reconhecimento de uma grande, já parte do reconhecimento de uma vastidão de ensinamentos. Assim. Os ensinamentos, eles são... o Buda ensinou tanto para tantos seres
que ele tem dentro dele tem subdivisões que tem ensinamentos completos e vastos, assim. Então, cada subdivisão, cada yana, cada tipo de necessidade ou ponto de prática dos seres tem uma gama enorme de ensinamentos, de métodos, de práticas. Então, essa é uma visão de extrema riqueza, de extrema prosperidade espiritual, de extrema variedade, né? Então, tem muita variedade de métodos e de formas de ajudar os seres. A outra ideia, então, em cima do yana é que eles são cumulativos. Então, quando você está praticando um yana superior, você não pode nem um pouco, não tem nenhuma contradição com as visões inferiores. Então, as visões inferiores, elas são completas e autocontidas, e a gente diz que elas são inferiores, mas elas são a base do nosso entendimento. Então, a gente tem que ter o maior respeito por aquilo que está na base. Então, em certo sentido, o que a gente diz que é inferior é ainda mais importante, como prática preliminar, como estabelecimento do que nós estamos fazendo no caminho. Em outras palavras, se a pessoa quer ser um bom mahayanista, ela precisa entender o que é samsara, ela precisa entender o que é aversão pelo samsara, ela precisa entender que muitos praticantes budistas buscam, por aversão ao samsara, atingir o nirvana, né? Então, se ela entender isso, se ela entender o que é samsara, entender o que é aversão a samsara, aí ela tem uma base para entender o que é o nirvana, e aí ela tem uma base para entender o que é ir além do samsara e do nirvana, que é a ideia do Mahayana. Então, se o praticante vai dizer assim, não, esses ensinamentos aqui eu não quero porque eles são para pessoas de menor qualidade e tal, aí a pessoa está se equivocando profundamente, porque aquilo é a base do entendimento dela. Se ela não tem aquilo, não tem a prática dela. Aquilo ali é o mínimo. Então, o que a gente chama dessa prática do Shravakayana, né, dos ouvintes do Dharma, o Shravakayana é ouvintes do Dharma, e Pratyeka Budayana são aqueles que se iluminam como rinocerontes. O rinoceronte é um animal isolado, né? Então, os Budas de pedra, os Pratyeka Budas, esses são os dois primeiros yanas, né? Então, essas duas perspectivas de ouvinte do Dharma quer dizer uma pessoa que é focada em principalmente refletir sobre o Dharma, né? Refletir sobre o Dharma e entender a aversão e gerar renúncia. E da renúncia até a pessoa completar a renúncia através da dissipação completa dos kleshas, esse é o estado de Arhat. E depois ainda não um modo de ser um Buda, mas ser um Buda que não traz tanto benefício porque ele se ilumina isoladamente. Então ninguém fica sabendo da iluminação dele. Não é que ele não traga benefício nenhum, mas ele se ilumina, ele poderia se iluminar em meio aos seres e assim trazer muito mais benefício, né? Então a diferença basicamente varia em termos da aspiração que ele fez e da motivação com a qual ele fez a prática. Então o resultado que produz é menos benévolo aos seres, assim, causa menos benefício. Então isso é reconhecido também. E o mais curioso é que daí há grandes debates dentro dessas tradições que reconhecem yanas sobre como o Buda teria ensinado esses métodos inferiores, como porquê e se haveria alguma discrepância. Não pode haver discrepância, né? Mas quando eles encontram algum ponto de... Aí as tradições modernas, elas brigam sobre essas formas de entender todo esse mapa de ensinamentos, assim. Claro, óbvio, a gente está falando aqui disso e a primeira coisa que a pessoa pensa, mas para que eu preciso de toda essa engenharia espiritual? Isso aí tudo é complicação desnecessária. Isso é samsara dharma, é o dharma criado, é um samsara criado pelo próprio dharma, pelo apego a ensinamentos e comparações, né, entre formas de ensinamentos. De fato, isso é um risco bem possível. Agora, do ponto de vista da sobrevivência mesmo dos ensinamentos, sempre é importante classificar. Os budistas, em nenhum nível, de nenhuma forma, eles nunca param de sistematizar e de classificar. A gente vai dizer, mas no Zen eles são tão não conceituais. Bom, pode ser que os mestres muito realizados vão lá e queimam os livros todos da biblioteca, tá certo, isso aconteceu. Mas essa não é uma atitude que a gente recomenda para todo mundo, mesmo Zen. Se você sair queimando a biblioteca do seu centro, eu acho que isso não vai ser visto como um ato de realização, mas como um ato de vandalismo, né? E o bibliotecário lá, a pessoa que
compra os livros e que manda imprimir e que faz o centro sobreviver e que enfim, que produz que faz a estrutura do centro existir no mundo, ele vai precisar fazer estatutos, ele vai precisar fazer diligência sobre o que comprar, sobre o que manter, sobre como preservar, sobre como dispor na estante, né, aquele problema do livreiro, assim, de onde é que eu ponho esse livro, perto do que. No budismo a gente tem essa questão de treinamento da mente, então a gente tem uma questão sempre de respeito, né? Então, como treinamento da mente, o respeito como treinamento da mente. Então a gente não põe uma imagem do Elvis Presley em cima da imagem do Buda. O Elvis Presley é um grande cantor, um cara legal e tal, morreu de uma forma muito trágica, mas se você botar você é muito fã do Elvis, mas aí você põe o Elvis em cima do Buda, daí o seu refúgio está mal, né? É uma quebra de voto de refúgio. É um treinamento da mente você botar o Buda acima do Elvis, botar o Elvis embaixo, entende? Então você tem essa mentalidade de você vai dizer, mas isso é um ritualismo desnecessário. Não, isso é o treinamento da mente. O treinamento da mente. Todas as coisas no treinamento da mente são, em certo sentido, absurdas e desnecessárias, porque a gente está mudando hábitos. Então a gente está trabalhando com hábitos, a gente não está trabalhando com coisas práticas, está trabalhando com a própria mente, né? Então a gente está trabalhando com a mente ao dispor a nossa estátua do Buda acima da nossa estátua do Elvis, né? Então, e quando a gente tem prateleiras de livros do Dharma, a mesma ideia se aplica. Tem textos que a gente coloca em cima e tem textos que a gente coloca mais abaixo, porque a gente não tem espaço para botar tudo em cima. Então, qualquer pessoa que tem um bom número de livros do Dharma, ela já encontra esse problema. Assim, ela tem que ter uma decisão sobre como é que ela trata certos ensinamentos. Então, alguns aqui em casa, por exemplo, na tradição tibetana, a gente tem o respeito de enrolar o livro num tecido bonito, num brocado, né? Então a gente compra um tecido caro, manda costurar, faz uma fitinha, assim, esse é um ensinamento muito especial, eu realmente quero preservar isso, é o meu livro mais querido, vai lá, enrola, tem um jeito de enrolar, tem um jeito de dispor, e ele fica acima de tudo, ele fica junto com a estupa é o objeto que fica mais alto no altar, então você coloca lá os seus livros que você considera mais sagrados. Só que não é também só o que você considera, é o que a tradição considera, né? Então você precisa saber mais ou menos que tipo de ensinamento a tradição considera o mais refinado, o mais... Em outras palavras, a classificação, ela existe e ela funciona como um treinamento da mente. Você vai ter que classificar. Se você vai ter que classificar, é melhor você classificar bem. Então, não é desrespeito pelos ensinamentos inferiores, né? Mas se você pegar um livro, sei lá, Então, você por acaso tem um livro do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle não é budismo. É parecido com o budismo, tem umas ideias, ele meio que roubou, meio que diluiu do budismo, botou lá no livro dele. Aí você tem esse livro, você não quer dar, você não quer queimar, você quer ter o livro. Aí você põe ele lá embaixo, na estante, né? Você não jogou fora, você tá tratando com respeito, ele está na sua estante, ele está junto com seus livros do Dharma até. Se você pode ser meio que nem eu, assim, nem põe, se tiver o Eckhart Tolle, já tá lá na despensa, assim. Os livros que eu não quero mostrar para as pessoas que eu tenho, eu escondo eles. Então eu não tenho respeito pelo Eckhart Tolle, mas você pode ter, se você tem algum grau de respeito, você põe na sua estante. E essa é uma questão prática, né? Se tivesse espaço, se algum dia eu for um ser realizado e eu conseguir ter um espaço além do espaço e colocar todos eles com o maior respeito no mesmo lugar em cima, aí eu posso botar. Mas por enquanto eu tenho uns em cima dos outros e eu tenho que ter uma decisão sobre quais eu ponho acima e quais eu ponho abaixo. A pessoa precisa ter critério, em outras palavras. E o sectarismo existe, né? Então existe a má vontade com relação às outras visões e existe também uma ideia universalista, a ideia de que todas elas valem a mesma coisa, que elas são a mesma coisa no fundo. E isso também pode ser uma forma do sectarismo se esconder como tolerância, porque daí eu reduzo o outro ao meu entendimento. Então, o cristianismo é a mesma coisa que o budismo, então é tudo a mesma coisa no fundo. Daí a pessoa não entende o budismo, porque ela tem um entendimento meio torto já do cristianismo, assim, e ela só faz uma equivalência e passa por limpo e o budismo morreu, não tem. Tem só uma palavra budismo que é um rótulo que põe em cima de alguma ideia de cristianismo que a pessoa tem. É uma forma de intolerância que se esconde sob uma perspectiva de
Não, é tão bom quanto a melhor coisa que a gente acredita. Não, isso também não vai funcionar. Então tem mais um detalhe que eu não sei como é nas outras tradições, mas no budismo tibetano é bem peculiar, é que o budismo tibetano tem um fascínio da origem dele, que é o período clássico, a gente chama período clássico, que é um período que vai do ano 200 até o ano 800 ou ano 1000 na Índia, né, antes do budismo desaparecer na Índia, porque ele foi dizimado pelos muçulmanos. Então, o auge desse período clássico foi a Universidade de Nalanda. A Universidade de Nalanda é considerada a fonte de todos os ensinamentos que tem no Tibete, também em alguns outros lugares da Ásia, mas o Tibete em particular tem essa perspectiva. E os debates feitos na Universidade de Nalanda, os shastras, ou seja, os comentários que surgiram na Universidade de Nalanda de vários grandes professores tais como Shantideva, Nagarjuna, que lecionaram e estudaram em Nalanda, eles lidam principalmente com 4 tradições para explicar os ensinamentos. Essas tradições, elas são quase que inventadas, assim, elas são quase como classificações genéricas de escolas, de formas de doutrinas de entender a vacuidade, né? Então tem 2 formas de tradições que dizem respeito ao primeiro giro, que é a Vaibhashika e a Sautrantika. Não, isso é engraçado porque isso é uma coisa que se estuda principalmente no budismo tibetano hoje em dia. Então, se a pessoa vai fazer estudo de vacuidade, ela vai ouvir falar dessas 2 tradições. E essas 2 tradições, elas não existem mais. E elas existem na literatura de debate de Nalanda. Então, a gente nem sabe bem ao que exatamente. A Vaibhashika a gente tem uma ideia melhor. A Sautrantika a gente não tem nenhuma ideia muito clara de quem exatamente eles eram, assim. Mas eles eram os debatedores de Nalanda, então ficaram registrados principalmente como aqueles do qual se fala de formas de entender a vacuidade. Então eles têm entendimento específico. Por exemplo, os Vaibhashikas acreditam na vacuidade de tudo, exceto de partículas indivisíveis. Eles são como atomistas gregos, assim. Então eles acreditam em partículas indivisíveis de espaço. E os Sautrantikas, eles acreditam em partículas ou em momentos de tempo. E é super útil para a prática de meditação. Muitos dos ensinamentos deles dizem respeito a intervalos de tempo que são úteis na prática. Por exemplo, eles conseguem contar o fenômeno do olho, eles não usam milissegundos, mas eles têm a anotação de tempo deles lá e eles ficam falando de cada um dos fenômenos mentais, quantos pulsos desse tempo eles operam. Isso é super útil para a prática de meditação. E eles são refutados, né? Então a Sautrantika refuta a Vaibhashika e a Sautrantika é refutada pela Chittamatra. A Chittamatra é outra que é mais ou menos identificada com o que é a tradição Yogacara, que se autodenominava Yogacara, mas também pode ser uma tradição separada da Yogacara, uma forma de entender a Yogacara. Alguns dizem um espantalho da Yogacara, ou seja, uma versão da Yogacara feita para ser refutada. Então essas perspectivas com relação a essas tradições que se usam nessa literatura de debate do período clássico e que os tibetanos adoram, assim. E daí, claro, eles mesmos, a Chittamatra refuta essas escolas inferiores e daí eles são refutados pela Madhyamaka, pelo caminho do meio, que é a forma de budismo que entrou no Tibete. E daí os tibetanos, eles não contentes com isso, esses nomes são usados nos textos lá na Índia clássica, eles ainda inventaram uma subdivisão da Madhyamaka, que é a Prasangika e a Svatantrika. Então essas 2 palavras, elas não eram usadas na Índia clássica para se referir a escolas, mas os tibetanos escolheram os autores de cada um. Buddhapalita é tal, Chandrakirti é Prasangika, Buddhapalita é Svatantrika. Eles classificaram retroativamente e adoram debater sobre isso. Tem uma vasta literatura polêmica sobre qual das 2 caminhos do meio são o superior ou o inferior, e todas as escolas se consideram Prasangika, Madhyamaka no Tibete, mas mesmo assim elas se alinham, né? Então são várias tradições. A tradição Geluk, ela se alinha com a Prasangika Madhyamaka. A tradição Nyingma também diz que a Prasangika Madhyamaka é a melhor. A tradição Kagyu e a tradição Sakya, as 2 também dizem que a Prasangika Madhyamaka é a forma superior de ensinamento, ou de expor o ensinamento, que é um método, uma praxis de expor o ensinamento, né?
E os professores que estudam isso, então, eles têm essa clareza, esse entendimento de que, no fim, acaba havendo vários entendimentos da prasangika. E o mais divertido é que eles dizem, não, a tua prasangika é svatântrica, na verdade, a minha prasangika é prasangika mesmo. Isso que eu estou falando que é prasangika. E o outro, não, isso que tu está falando é svatântrica. Tem até um livro em inglês que chama Que Diferença Faz Uma Diferença? Que é sobre essa diferença entre prasangika e svatântrica. É bem sutil, tem a ver com filosofia da linguagem, o uso da linguagem para ensinar o Dharma. Assim. Esse é um aspecto particular dos ensinamentos tibetanos. Os tibetanos eles têm uma predileção por sistemática, por sistematização e por classificação, taxonomia. Eles adoram estruturas de raciocínios, de muitos passos, a própria língua tibetana ela permite que o encadeamento de ideias tem até 30 níveis e subníveis de ideias. Às vezes tem professores contemporâneos que fazem fluxogramas desses argumentos. Então, eles gostam de pensar e eles gostam de pensar quase como programador, assim, sabe? É incrível, assim. Daí tem outras tradições que são muito mais desconfiadas da sistematização. Não é que elas não se engajem na sistematização, mas elas percebem que tem uma armadilha nisso. Os tibetanos também reconhecem que tem uma armadilha nisso, mas mesmo assim eles dizem que tem um mérito nisso, daí eles usam o que existe, né? E no fim, tem uma preservação muito grande do Dharma, porque mesmo quando eles reconhecem a ideia principal é assim, mesmo quando reconhecem que tem uma falha ou que o ensinamento não é perfeito, dizem, não, mas isso aqui é muito rico. E particularmente se estuda essas 4 formas mortas, três pelo menos mortas, ou 2 pelo menos, porque a Yogacara ainda existe. A Yogacara e a Madhyamaka é os próprios praticantes lá que se dizem prasangika. Então todos os tibetanos são praticantes do caminho do meio. E há alguns praticantes que são da Yogacara, que é essa escola da prática, escola da yoga, né? Escola de fazer meditação. E isso existe ainda. Tem gente que diz assim, não, eu sou dessa tradição. Agora os outros 2 lá nem existe mais eles. Então qual é a função de estudar eles? Aí no currículo tibetano eles reconhecem que a pessoa ela está estudando, ela está refutando a si própria, né? Porque todos nós passamos por esses entendimentos. Então é uma forma didática de introduzir os ensinamentos. Parece antipático ficar falando de outras pessoas, de outras tradições, e até usando um nome que eles não aceitam sobre eles próprios, mas se a pessoa tiver a clareza de que ela está... E o mesmo vale para os yanas também. A gente está estudando essas subdivisões para depurar a nossa própria prática, não é para acusar alguém de inferioridade ou de superioridade. De fato, todas essas coisas que são reconhecidas aí, embora a gente diga inferior, superior e assim por diante, um professor tibetano, ele preservaria com todo carinho os textos dessa tradição, ele não queimaria, não se desfazeria, estão errados, então não... Não, isso aqui é muito útil, porque às vezes a pessoa não consegue entender aquilo, então ela entende isso aqui. E isso aqui já é um Dharma muito precioso, isso aqui já produz resultados, isso aqui foi ensinado pelo Buda. Isso aqui pode não levar, às vezes, em alguns casos leva a algumas realizações, né? Mas digamos que até não leve a realização nenhuma. Isso aqui está errado, isso aqui vai... Aí eles pensam, mas isso aqui pode ser uma ponte para aquilo lá, então a gente vai preservar. Então tem essa oscilação entre estar falando mal, né? Tá dizendo que é inferior, mas ao mesmo tempo está reconhecendo como algo muito valoroso, né? Mesmo sendo inferior, é de grande valor, assim. Reconhecido como inferior. E, de forma geral, às vezes acontece de dizer que uma tradição viva é inferior, mas é mais comum falar das que não existem mais, assim, né? Porque também é muito politicamente incorreto, é muito desagradável fazer essas comparações com tradições vivas, né? O modo correto de se portar, o modo adequado de se portar é reconhecer a diferença e não ficar comparando com o praticante da outra tradição, dizendo, não, você faz uma prática inferior, ou até mesmo dentro da própria tradição, você faz uma prática inferior. Pô, sabe-se lá, se você está dizendo que você está fazendo uma prática superior, se você está fazendo ela mesmo, se você está se enganando, se você está fazendo ela mal, o outro lá está praticando bem o que ele assume como prática dele, e você não está fazendo, você está só nominalmente achando que está praticando uma prática, não vai fazer diferença nenhuma, né? É interessante saber essas gradações, mas usar isso para sectarismo
não vai funcionar. Não vai ser hábil, não vai ser ético da sua parte, né? E então, também no budismo tibetano, outro aspecto que existe é esse movimento que chama movimento Rinme, um movimento não sectário, né? Então o Dzongkar Tyensin Rinpoche, o renascimento passado dele, na verdade, dois renascimentos atrás, o Jamyang Tyensin Wangpo, é um dos fundadores desse movimento Rinme, movimento não sectário. E às vezes acontece assim do praticante dizer, não, eu sou um praticante do Rinme, eu sou um praticante não sectário, eu pratico todas as formas de budismo. Isso é uma certa pretensão, porque o Dilgo Tyensin Rinpoche, que era um praticante do Rinme, ele dizia que primeiro você domina uma tradição, daí quando você tem alguma realização nessa tradição, aí você garantiu alguma coisa para você não ficou dissipando sua energia fazendo várias coisas, aí por benefício aos outros, você pode começar a enriquecer a sua prática com as outras perspectivas, né? Então, tem um momento no início que ela olha várias tradições meio como para saber qual que ela quer para ela, qual que ela vai encontrar para ela, que vai fazer sentido para ela. E depois que ela faz essa primeiro exame, ela se decide por uma tradição. Daí ela não fica oscilando, ela deve, e até entre muitas práticas dentro de uma mesma tradição, ela vai lá e pratica aquilo. Quando ela atinge alguma coisa com aquilo, daí que ela pode pensar em enriquecer com outras práticas da própria tradição, com outras tradições e assim por diante. E daí quando é um grande praticante como o próprio Dilgo Tyensin Rinpoche ou como o Jamyang Tyensin Wangpo, aí ele pode ser um mestre de várias tradições, assim, um mestre reconhecido, porque Rinme é meio a ideia dos Sakyas considerarem ele um grande professor, dos Nyingma considerarem ele um grande professor, dos Kagyu considerarem ele um grande professor, dos Jonan considerarem ele um grande professor e dos Geluk considerarem ele um grande professor. E essa tradição, é preciso dizer, aconteceu também por causa dessa tensão com a tradição Geluk. Ela ganhou muito poder dentro do Tibete por muitos séculos. Então, por exemplo, ela tinha muito poder econômico e muito poder político também. E em alguns momentos ela agiu de forma sectária, então ela tentava suprimir ensinamentos que ela pensava que não eram interessantes, né? E os professores da tradição Rinme, eles começaram um esforço de preservação daquelas tradições que estavam sendo suprimidas pela Geluk. Mas eles tinham alunos, eles tinham professores Geluk também. Eles também estudavam a tradição Geluk e eles também preservam a tradição Geluk. Então eles tinham esse esforço que hoje em dia o Dalai Lama também exemplifica muito bem, de unir todas as tradições tibetanas, e hoje em dia o Dalai Lama, claro, une todas as tradições budistas. Dzongkar Tyensin Rinpoche estuda o Zen, elogia o Theravada, elogia todas as tradições, ele tenta incorporar na prática dele, ele vai disfarçado. Agora está conhecido demais, mas por um tempo na vida dele, ele se botava umas roupas, ia sem dizer que ele era um grande mestre, fazia um tempo nos mosteiros Zen, depois andava pelo sul da Ásia, ele fazia essa incógnito, assim, ele ia estudar com professores de outras tradições. Então, é um pouco pretensioso eu dizer que nós somos praticantes de Rinme, pode ser uma aspiração nossa, mas primeiro a gente se decide por uma prática, faz aquela prática, tem um professor de uma tradição. E como é que a pessoa faz, então, para... Porque no período das sociedades tradicionais, a pessoa não tinha acesso a uma diversidade tão grande de tradições, né? O budismo tibetano e o Zen ficaram 1000 anos sem se encontrar um com o outro. Foram se encontrar no Ocidente. E hoje em dia, qualquer grande cidade tem centros de várias tradições, ou senão a pessoa olha na internet e tem acesso a ideias de todas as tradições budistas que operam hoje em dia no mundo. E a pessoa age como se ela estivesse num supermercado, ela olha para todos esses produtos e fala, nossa, qual que eu vou levar para casa, né? Bom, os aspectos práticos que a pessoa deve observar é a proximidade, né? Se tem o centro na cidade dela, ou se o centro é acessível para ela. Tem gente que tem dinheiro para viajar longe, pode viajar para o exterior até, pode viajar para a Ásia. Aí é uma perspectiva. Tem gente que tem uma limitação de viagem, pode viajar só dentro do Brasil, ou só dentro do seu estado. Então a pessoa vai traçando de acordo com isso. E no fim, o que define a tradição da pessoa é o professor da pessoa. Então a pessoa encontra o professor e daí ela é da tradição daquele professor. Ela vai olhando os professores budistas, examinando, avaliando os professores, e quando ela tem um professor, ela é dessa tradição. O ideal é começar pelo que é prático, o que você pode encontrar, qual é o grupo que você pode encontrar,
com a sua disponibilidade de dinheiro e de tempo e de localidade. E os que tem por perto você dá uma olhada, você primeiro examina o que está disponível, né? E escolhe um pouco pelo seu karma, pelas suas predileções, e um pouco examinando para ver se tem qualidade mesmo, ver se não tem controvérsias em torno daquele centro que você vai. E aí o seu professor vai ser, a sua tradição vai ser a do seu professor, basicamente essa é a ideia. Você não tem muita escolha quanto às suas preferências, né? A nossa noção normal é que a gente é independente, a gente tem as nossas ideias, então a gente pensa de forma isenta e daí a gente vai decidir. Mas tanto a gente não tem como ter conhecimento de todas essas tradições, como a gente não tem como vencer as nossas preferências e não praticar o Dharma. Então a gente está cheio de preferências e preconceitos e ideias e também com uma incapacidade grande de compreender toda essa variedade. E a partir disso, como é que a gente vai decidir que tradição é nossa? A gente confia no nosso mérito, a gente examina um pouco, a gente usa um pouco o intelecto, e daí quando encontra um professor, a gente é dessa tradição desse professor. É assim que funciona, né? Não tem como a pessoa usar, transformar o budismo num produto e decidir de acordo com as especificações. Assim, isso não vai funcionar. Aliás, normalmente o que se entende das tradições, quando a gente não pratica elas, é uma série de estereótipos. Ah, o budismo tibetano é assim, ah, o Zen é assim. Eu pratico o budismo tibetano e eu sempre falo no Zen porque eu tenho uma certa afinidade, eu gosto muito do Zen. Eu já traduzi professores do Zen, eu já fiz retiros do Zen, já ouvi bastante ensinamento, eu conheço um pouco a tradição, já fiz meditação como no Zen. E eu gosto bastante do Zen. Então, às vezes eu me sinto íntimo para puxar a perna, assim, para dar aquela brincadeira com o Zen, né? E as pessoas às vezes, você está sendo sectário. Não, eu acho que é porque eu tenho essa proximidade que eu me sinto na liberdade de fazer uma piada. Então, eu vou usar eles como exemplo aqui dos preconceitos que surgem. Então, Zen, aí sempre tem aquele aluno que gosta do rigor, assim, né? Se sofrer, se o joelho doer bastante, se a meditação foi terrível, a pessoa sentiu muito mal porque as costas doeram, e a pessoa fez e se manteve, assim, com aquela cara sem nenhuma... isso aqui é bom, essa austeridade de dor do joelho não importa. O budismo tibetano, não, as pessoas reclamam um pouco do joelho, mas tá purificando o karma, né? É melhor se não doesse, mas já que doeu, né, tudo bem. No Zen surge assim, às vezes, eu já vi surgir essa ideia de ter um orgulho, assim, da dureza que é para o treinamento nos mosteiros Zen. As pessoas não tem que marcar a hora para ir no banheiro, porque não vai no banheiro qualquer hora que tu quer, tu vai quando pode, quando eles deixam. E tem que limpar tudo imaculadamente, tem que dar para poder comer no chão. E a roupa tem que dobrar bem direitinho e tem que fazer tudo. E é tudo muito correto. Um japonês multiplicado por 1000 vezes um alemão, assim, por cima, né? E adoram isso, assim, às vezes. E sim, né, o estereótipo pode fechar com relação a alguns praticantes, com relação a alguns mosteiros, com relação a algumas ideias de Zen, e com uma época, com um período, com... O estereótipo tem alguma verdade, né? Mas não é isso o Zen, né? O mestre Zen, ele não vai... não é o rigor ou a falta de rigor que vai fazer diferença para a realização de uma pessoa, né? É óbvio que o Zen não é isso. Isso daí é um aspecto anedótico, né? Um aspecto que tem a ver com episódios que a gente generalizou e daí a gente tem uma ideia. E essa ideia... Por exemplo, eu conheço muitos praticantes Zen, eu já vi isso acontecer, então não se reforça meu... E é uma coisa, realmente como fazer piada racista, ou piada com uma etnia qualquer aí. Os portugueses, os alemães. E é assim, é esse tipo de ideia que a gente tem das tradições, quando a gente começa a olhar por cima. E a gente vai ter só preconceitos enquanto a gente não estudar muito tempo. Só que estudar muito tempo uma tradição para decidir por essa ou por aquela leva mais que uma vida. Não tem como. Tem que confiar no mérito e tem que ir além desses preconceitos, além desses estereótipos. Os estereótipos são tanto positivos quanto negativos. O Zen é isento,
E o Zen também não tem perda de tempo. Eles fazem aquilo que tem que fazer, que é meditar. E medita o dia todo e era isso, quando tu faz retiro. E na vida cotidiana é ética, tem que ter ética. E tem que agir bem, e tem que estar presente. E são estereótipos positivos. O Zen tem muitos estereótipos positivos. Eles são realmente bons, aquela coisa, cerimônia do chá, arranjo floral, a arte. Nossa, eles têm uma presença mesmo de fazer a coisa no momento e espontaneidade de uma forma que está dentro de uma estrutura. É grandioso, assim. E todas as tradições têm essas ideias positivas e negativas também, né? Com relação às tradições, mas elas, né, são só é como fazer piada de português, assim, não diz nada sobre a prática do Dharma das pessoas, não fala nada sobre o Dharma dos mestres. Os mestres estão muito além desses estereótipos. Tu pode encontrar mestres do Zen que não fecham com essas ideias, na experiência pessoal de prática deles, como eles ensinam. Não é muito difícil de encontrar isso, facilmente você encontra. E é assim com o budismo tibetano também. Tem preconceitos positivos, eles são compassivos, eles falam suave, eles são muito alegres. Os tibetanos são um povo, tem um preconceito também com relação... Os japoneses são assim, né? Os tibetanos já são meio brasileiros, assim, meio pode tudo. E no sul da Ásia, não. No sul da Ásia é diferente, eles têm aquela coisa. Isso daí são só conceitos mesmo. Então, julgamentos, né, que as pessoas têm. Quando a pessoa para a pessoa conhecer o Zen, ela tem que fazer retiros, tem que se relacionar com o professor, da mesma forma com o budismo tibetano, da mesma forma com... E não vai ser possível a pessoa examinar a tradição com o cuidado que ela merece para ter uma avaliação que esteja além dos estereótipos e para depois examinar a outra e daí então tomar uma decisão isenta. Não vai ser possível fazer isso. O que é possível é a pessoa verificar se tem controvérsia naquele centro, com aqueles professores específicos, evitar os centros que têm controvérsias, que têm problemas, e ir frequentando. No início, examinar o que está disponível para ela, assim, num sentido imediato, que ela consegue viajar até lá, ou que ela tem na cidade dela. E daí, com base dela, confia no mérito dela de ter encontrado uma coisa autêntica e pratica aquilo. Se depois precisar, ela leva a sério, não fica trocando, pratica por um tempo. Se depois precisar trocar, ela conversa com o professor dela libera ela e ela vai fazer a prática de outra tradição. Não tem problema da pessoa trocar depois, ainda mais se o refúgio no Buda vale. O refúgio no Buda vale, claro, se ela não tem compromissos específicos com certas práticas. No Vajrayana, no budismo tibetano, ele é todo Mahayana e todo Vajrayana, né? E no Vajrayana tem votos específicos com relação a certas práticas que você tem que fazer todo dia, né? Então, daí você não... Se você, por acaso, vai fazer retiro de outra tradição budista, você pode fazer, mas você vai ter que achar um tempinho para fazer a sua prática que você tomou compromisso, né? Então, aquilo é um voto que você não vai abandonar nunca. Se não tiver um voto específico, assim, com relação a uma prática, a um professor, um compromisso desse tipo, a pessoa pode variar. Agora, não é bom, depois desse período de exame, a pessoa variar muito, né? A pessoa deve manter uma mesma prática dentro de uma mesma tradição. Não varia muito nem... Algumas tradições, como a que eu pratico, tem centenas de práticas possíveis, então a pessoa também se foca em poucas, né? Não pode fazer várias em conjunto na comunidade, mas daí sozinha ou como foco pessoal dela, ela faz pouca variedade, né? Porque senão é muito difícil ela controlar os resultados do que ela está fazendo. E quando a pessoa ou atinge certa realização ou vê que tem um problema intransponível, ela pode conversar com o professor e pode trocar, se for o caso. Mas daí também ela faz isso dessa maneira coerente, dessa maneira com a bênção da tradição que ela está e assim por diante. E também a pessoa pode se sentir livre de ouvir ensinamento. Ouvir ensinamentos não tem problema, né? É mais uma questão de tempo, de se engajar de uma forma coerente
numa coisa, não ficar, não assumir que tem esse potencial rimê muito rapidamente, né? Então a nossa aspiração deve ser não ter nenhuma má vontade com nenhuma tradição budista genuína, mas ao mesmo tempo realizar uma ou duas práticas, né, dentro de uma tradição, para então depois poder assumir uma atitude de não sectarismo que é capaz de abarcar as outras tradições e poder falar em nome delas, por exemplo, explicar um ensinamento do Zen. Não, não, até se pode, mas não tem nenhuma. Tu está falando como uma pessoa que está. Eu estaria falando como uma pessoa que está envolvida com o budismo tibetano. As pessoas sabem, imagino que saibam disso, estão vendo essas tancas atrás de mim, e daí elas vão dizer: que está falando do Zen? Por que está fazendo esses comentários sobre o Zen? Não tem nada a ver com isso. Está sempre sendo meio irônico com o Zen, fazendo essas associações aí. Por que o Zen? Por que tu. E antes do budismo tibetano eu também já tinha uma certa apreço pelo Zen. Sempre gostei do Zen, né? Então é engraçado porque eu assumi o budismo tibetano como minha prática, mas eu tenho muita admiração pelo Zen. Eu não frequento mais tanto, não tenho tantos convites também para traduzir professores e para me envolver com a tradição do Zen, mas tenho esse carinho e como trato como irmão, assim, daí até no sentido de tirar um sarro, né, de pegar no pé. E às vezes eu faço essas piadas, esse rigor, assim, da tradição Zen. E já falaram, já reclamaram que eu estava agindo de forma sectária, né? Porque, claro, é que nem hoje em dia tu não pode fazer piada com gordo, né? Fazer piada... Não, isso é envergonha, é fat shaming, né? Não pode. Não pode mais fazer Zen shaming. Tibetano não pode fazer... Eles mesmos fazem piada com eles, nós fazemos piada, mas entre nós aí é complicado, né? Mas espero que tenha sido compreendido que existe esse aspecto estereotipado e que esse aspecto estereotipado não explica o que são as tradições e que a pessoa não vai conseguir ir além desse entendimento estereotipado se ela não se engajar na tradição, e a pessoa não vai conseguir se engajar na tradição se ela ficar olhando várias tradições. Então não tem como a pessoa fazer uma pesquisa de mercado, aí definir o produto que ela quer. Ela não vai conseguir tratar o budismo dessa forma. Ela não vai conseguir ver o budismo como um produto assim que vai ser comprado de acordo com as especificações, como se escolhe um celular, assim, mas esse tem tal velocidade, mas eu gosto muito dessa coisa assim do Theravada porque tem esse cânone muito preciso, historicamente acurado, historicamente o mais original. Aí vem o Eduardo Pinheiro lá e não, o cânone não é o mais antigo. Será? Daí eu fiquei na dúvida, não quero mais. Não, o Theravada tem o seu valor independente das visões históricas com relação ao cânone dele, né? Ele está produzindo mestres realizados aí. Essa coisa da pessoa preferir uma coisa porque tem uma justificação histórica, que acontece muito com as pessoas que vão atrás do Theravada por causa disso, né? Mas isso daí é karma, é predileção, é preferência, é estereótipo. Nem se sustenta mais realisticamente. Daí as pessoas, claro, elas têm o mérito delas, é uma tradição autêntica do budismo, né? Então elas, mesmo com as predileções loucas delas lá de usar a história para definir o que é o ensinamento, elas vão lá, praticam o Theravada, atingem o resultado dentro do Theravada, de repente viram professores do Theravada, de repente elas atingem realização dentro do Theravada, e é excelente, né? Porque é uma forma genuína de budismo, né? E tudo começou com uma preferência, assim, uma ideia de que Theravada é o mais original. Começou com uma ideia um pouco sectária, se for ver, né? Tá dizendo que os outros não são tão originais, assim, então eu quero esse. Eu quero a Coca-Cola, porque a Coca-Cola fez um refrigerante de cola antes da Pepsi. Não pelo gosto, assim, o gosto é secundário. Eu quero o produto, eu não quero esses imitadores, eu quero o produto, a verdadeira maionese, né? Mas funciona, quer dizer, se é uma tradição genuína, às vezes a pessoa tem preferência também por coisas que, tipo, tem preferência por Osho, daí não vai a lugar nenhum, principalmente em termos de budismo, porque Osho não ensinava budismo, né? Então, se a pessoa gosta disso,
vai ser difícil ter budismo genuíno no que ela faz, né? Não vai ter budismo. Vai ter às vezes ele fala do Buda, às vezes ele fala de outra coisa, às vezes ele fala corretamente do Buda, às vezes ele não fala corretamente do que o Buda ensinou. Então aí a preferência da pessoa vai ser contra ela. Então a preferência não diz nada. A preferência faz. Se a pessoa tem mérito, ela vai para o lugar certo. Se ela não tem mérito, ela não vai para o lugar certo. A preferência só é um indício do mérito ou da falta de mérito da pessoa. E também, né, a proximidade, então o que está acessível, o que ela encontra na livraria dela, o que ela encontra na internet, o que ela encontra no bairro dela para não ter que se deslocar tanto, ou na cidade dela, ou no estado, ou se ela tem dinheiro para viajar toda hora para Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Ásia, para ver o professor que ela gosta. Ótimo, ela tem mérito, né? E isso também define um pouco a tradição dela. E daí, no fim, enfim, quando ela encontrar os professores, conhecer os professores, estabelecer um relacionamento, ela também vai dizer assim, eu gosto desse professor porque ele tem uma voz desse tipo, porque ele fala desse jeito. E isso também são preferências, também é definido por mérito. E no fim, a pessoa confia no mérito dela, né? Mas também usa um pouco o exame, né? Ela vai lá e olha na internet se aquilo fecha ou não fecha mesmo. E o último critério, daí quando ela está no professor, daí que ela tem a tradição. Ela não vai atrás da tradição primeiro e depois encontra tudo isso. Acho que é melhor talvez começar com o professor, se ela vai com a cara do professor. Porque é o que ela vai... O professor indica o que ela vai conseguir. Então ela olha para aquilo e diz, é isso que eu vou conseguir. Independente do que está nos textos, independente do que é falado, mas ela vê o exemplo pessoal do professor e diz, bom, se o ensinamento dele é bom, pelo menos isso que ele tem, que eu estou vendo, é o que eu vou ter no final do caminho. No mínimo. Então é um Buda que eu consigo ver externamente, assim. Que eu consigo entender, porque o Buda é demais, é muito incompreensível. Também está 2.600 anos no passado, a imagem do Buda. Aí eu tenho, sim, umas certas noções meio mitológicas, mesmo que eu seja totalmente cético. Acredito, minhas noções mitológicas são que ele era um homem muito simples que andava de sandália. Isso também é mitológico, né? Essa visão assim da simplicidade, do jeito que a gente encara o Buda, também tem uma projeção mitológica. E então se a pessoa ela vai além dessa expectativa, dessas expectativas dela e ela olha aquilo que está na frente dela, as qualidades que ela é palpável, a qualidade que ela pode ou não manifestar. Às vezes a gente conhece uma pessoa, um mestre tão grande pessoalmente, que até aquele mestre ele parece inalcançável, mas pelo menos daí a gente sabe que pode ir naquela direção. Pode não ser para essa vida, mas a gente vai na direção daquele tipo daquilo. Eu quero ter essas qualidades. Dilgo Chense Rinpoche, olha pro Dilgo Chense Rinpoche, se a pessoa conhece pessoalmente, né? Eu não tive o mérito. O Dzong Sarchinha Rinpoche, então a pessoa conhece o professor. É isso que eu estou vendo, é isso que eu quero para minha mente, para o meu corpo, para minha fala. Eu quero ser inseparável dessa qualidade. Aí a pessoa é da tradição desses professores aí. É assim que ela pertence. Então, por favor, assinem o canal. Se quiser botar na notificação ali, clicar no sininho para receber o aviso de quando tem vídeo novo, faça isso. Assina meu boletim informativo também para receber um e-mail por semana no máximo sobre o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo. E nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes,
Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we kore shin kasong panda dewa malu jingwe ne chere si wan ten shin jaso e sape ka japa du ten jo chi yo am so chi jamin che penye jana sawa kun chatu je o se tari ba men jo no to de rupe mo ne jo ke sa so da tu ten jo chi chi me konye pya ma samba wa sa son la jon chen se no pa e kar jo wan shu ki trupe ko ko se shin se sin da shin shu jing me tu jo tu pa nang yo wan cho to no tu pa ten no bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lon de le ta tu ten jo chi pe me jason pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lon je jo chi pe den jo wan ne chen po den pa yo ne pa dan den ba sin pe je bon nang ko se jo sen ten jo chi du sun san je go rin po shen ngon du kun da de wa je po ja pa che ko sa du du da pa sa so ade so shin je la du so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je du pa chen de lo ba ma hon ba ja go ru pe ma se de ken lo jo son lo ja zan li sa son cha pa pya du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho